Alguns dias atrás, a gente fez um vídeo traduzindo o que o Gordon Rice estava explicando para o Bernardo Faria. O que acontece? Ele foi lá para fazer o instruction na BG Fanatics e toda vez quando o atleta vai lá, o Bernardo Faria tira algumas dúvidas para ele colocar, né, no canal dele, explicando para a galera sobre algumas posições. Algumas vezes também ele filma para o BG Fanatics, tipo, o que vai ter no instruction, eles colocam algumas coisas de graça exatamente para a gente ver o que vai ter no instruction e comprar. E aí, o Gordon estava lá e ele perguntou sobre a 50-50, algumas finalizações partindo da 50-50, como defendê-las, como por exemplo, heel hook, botinha, americana de pé. E a gente já traduziu aqui uma parte do vídeo, exatamente para ele não ficar muito grande, então a gente parou na parte que o Gordon explicou como se defender do heel hook. E agora a gente vai continuar o vídeo onde o Bernardo Faria pergunta sobre a botinha e também americana de pé. Eu vou deixar esse vídeo que a gente já traduziu no final como sugestão para você. É interessante você assistir ele. Era melhor ter que você assistisse antes desse, porque lá o Gordon explica um pouco sobre a 50-50, qual é o conceito dela, né? Que é uma graduação. Mas não tem problema, você pode assistir esse aqui, depois assistir o outro, mas não deixe de assistir. Então vamos lá. And for example, okay, so I kind of got it. This is like the heel hook, but what about straight foot lock and toe hold? E aí, tá perguntando sobre a botinha e o toe hold, que é americano de pé, né? String and colloque que ele chama. O Gordon chama de Achilles lock, ele não chama de straight ankle lock, ou chama de botinha muito menos, né? Ele chama de Achilles lock, essa chave. Então, ele tá explicando que a posição, ó, que o Bernardo tá fazendo, ele tá na 50-50 e colocou para atacar a botinha. Ele precisa fazer o que para poder finalizar? Virar a barriga pro chão. Belly down position. If he can go belly down from here, he can put body weight into the lock. Então, ó, se ele colocar o peso ali na perna do Gordon e virar de barriga pro chão, ele consegue a finalização. We're just going to take, with the Rimi Ashigarami, a grip here inside of Bernardo's knee. Now I can lean to one side. No momento que ele sentir que o Bernardo vai virar de barriga pro chão, então ele segura no joelho do Bernardo, fazendo essa pegada por dentro. Now I can lean to one side, and as he goes to go belly down, I can tilt him into this position. E agora ele vai fazer a força contrária que o Bernardo está fazendo. O Bernardo estava tentando virar de barriga para o chão, então ele vai pegar e puxar esse joelho do Bernardo para o outro lado, And keep him belly up. deixando a barriga dele virada para cima. He can't put body weight into the lock. Dessa forma, o Bernardo não consegue colocar o peso dele na finalização para conseguir finalizar. Break me from here. And now it's just a matter of coming up to my knee and putting weight over that foot. É só questão de tempo agora do Gordon conseguir colocar o peso no pé, que é o que a gente chama de calçar a bota. So the Achilles locks, even if you forget everything, just focus on the idea of putting his chest facing towards the ceiling. O que ele tá falando? Sobre o Achilles Lock, a botinha. Se você esquecer qualquer coisa sobre isso, o único ponto que você não pode esquecer, coloque na sua cabeça, é colocar o peito do seu oponente apontado para cima. Esse é o segredo para você conseguir se defender da botinha. In any Achilles lock, he's going to get the most breaking power if he can take his chest and point it down towards the floor and apply body weight. So the second O maior poder de finalização da botinha é quando a pessoa consegue colocar o peso dela todinha na finalização e colocando a barriga virada para o chão. I see he goes to start going belly down, I just rock from one No momento que ele sente que a pessoa vai virar de barriga para cima, ele agarra no joelho side to the other, and now I put weight on the foot. e direciona para o outro lado e agora ele vai calçar a bota, I keep his chest facing up, colocando peso no pé, with him breaking deixando o aggressively. peito do Bernardo apontado Very para interesting, cima. because you're always controlling my knee, right? In the last one, you also control my knee, so there's a lot to be said. O Bernardo tá falando que na outra explicação também, que foi do heel hook, sempre o Gordon está controlando o joelho. Esse é o maior segredo para você escapar de uma finalização de chave de pé. A lot to be said about controlling the Yeah. person's. What you want with your ashigarami, the ashigarami and the control of the legs and the directionality of the ashigarami is very important. So if I just try to rock from one side to the other and your knee's pinching down, if I try to rock this way and take you back belly up, because your ashigarami is pointing in the opposite direction, it's hard for me to knock you over in this direction. But if I can open up your knee and I can make your ashigarami point in the same direction that I'm rolling towards,
Ele tá falando que o Ashigarami, né, que é essa posição que a gente explicou no vídeo passado, ele tem de apontar para uma direção. E essa direção que ele aponta fica muito difícil de você mover para outra. Ao contrário, né? No caso, você que está tomando a finalização. À medida que você coloca a sua mão ali no joelho, você consegue direcionar o joelho do seu oponente e assim você consegue escapar da finalização. Que aí fica difícil o Bernardo virar de barriga pro chão para conseguir finalizar. So if I can disrupt the ashigarami and the directionality of the ashigarami, it's a lot easier for me to maneuver your body into positions where I can go into defensive reactions. Got it. Man, I'm curious about the toe hold. If there's E agora ele tá perguntando sobre americanas pé, que ele tá bem curioso. You start locking toe holds from this position. Okay, the second I see you go to start locking a toe hold from any position, I want to start moving into positions where you can't start putting any kind of bend in my leg. So the second I see this, once you have the toe hold locked, it's going to be hard for me to actually go into any slips or anything like that. So the second No momento que o Bernardo consegue colocar o toe hold, né, consegue colocar a americana de pé, já fica difícil pro Gordon defender naquela situação ali, porque a perna dele já tá dobrada, é difícil ele conseguir escapar da situação. Então, no momento que ele vê que o Bernardo vai começar a colocar a americana de pé, ele não pode deixar os seus dedos apontados para o seu oponente. Porque senão ele vai conseguir encaixar o americano de pé. Então, o momento que ele vê que o seu oponente vai atacar a americana de pé, ele coloca o calcanhar apontado para o seu oponente e não os dedos. É difícil nessa situação agora, como é que o Bernardo vai colocar pressão na perna ali do Gordon, entende? Então já começou a dificultar para o Bernardo conseguir a finalização dessa forma, só pelo simples fato dele ter apontado o calcanhar para o Bernardo e não a ponta dos dedos. É difícil para o Bernardo criar qualquer ângulo ali. Até o Bernardo falou que ele pode até começar a estar dando as costas, alguma coisa desse tipo. À medida que ele vê que o Bernardo vai atacar a americana de pé, é só ele colocar a ponta dos dedos ao contrário, nunca apontando para o oponente. Agora, se ele já conseguir colocar a americana de pé e vai começar a finalizar, aí depende do tipo de ashigarami, mas, por exemplo, na situação você tem duas escolhas. Uma delas é cuidar dessa perna de baixo, né, que normalmente a gente coloca no quadril para deixar bem preso. Então, você tira ela, coloca ela no chão. E aí ele vai começar a sentar em cima da perna do oponente. Agora não tem nenhum ashigarami, né, no local, não tá prendendo a perna do Gordon, pelo menos não com as suas pernas, somente lá no pé, não nas pernas, entende? Não tem mais conexão entre as pernas. E aí nisso você viu que o Gordon não tirou já o quadril totalmente, e aí é onde ele começa a girar para poder escapar da finalização. E aí agora ele pode escapar. Aí ele pode começar a rolar e aí começa a fugir da finalização. Nesse caso ele tá girando, o que o Bernardo tem que fazer para quebrar o pé dele? Torcer para esse lado, então ele tá girando para esse mesmo lado, né, para conseguir escapar da finalização. Se ele tenta escapar do outro lado, não tem como, ele vai acabar quebrando o pé dele, né, o joelho. E aí ele começa a explicar sempre para você ter defesas prévias. Então, tipo, é muito difícil, depois do que uma pessoa conseguiu encaixar a finalização para você escapar. Você tem que tentar escapar antes dela encaixar. Então, você viu que tá entrando uma botinha, você já vira o calcanhar pro seu oponente, não mais os dedos apontando o pé. Se você viu, a botinha não, né, americana de pé, desculpa. Aí você já aponta o calcanhar. Você viu que tá colocando a botinha, já segura lá no joelho, já abre, já vai subindo, colocando peso em cima do seu pé. E o hook, a mesma coisa. Já coloca o joelho, tira o quadril, foi o passo a passo que a gente explicou no vídeo passado. E aí, esse foi o vídeo que o Gordon, né, explicou um pouco para o Bernardo Faria como escapar dessas finalizações partindo da 50-50.
A gente vai trazer mais vídeos aqui pra você, então se você não é inscrito no canal, se inscreva aí pra você não perder. E agora me conta aqui o que você acha disso tudo.